E aí pessoal, beleza? Nessa aula aqui a gente vai entender por fim como que funciona esse envio de cabeçalho HTTP e como que funciona essa resposta do servidor. A gente já entendeu na teoria como o protocolo HTTP funciona, HTTPS, o que é o SSL do HTTPS, como que funciona a resposta do servidor, mas agora a gente vai ver na prática como enviar e receber respostas de servidores HTTP, de servidores web. Se aparecer um som de chuva no fundo do vídeo, eu peço perdão, realmente mil perdões, porque eu tentei ao máximo abafar esse som de chuva, porque tá um dia muito chuvoso hoje. Na realidade tá uma noite muito chuvosa, que eu tô gravando à noite, e eu não consegui muito bem abafar esse som de chuva, então a janela bem atrás de mim não ajuda muito. Então eu peço perdão se aparecer um som de chuva aí no fundo do vídeo aí. Mas vamos lá. Eu vou utilizar a mesma imagem aí que eu utilizei na aula anterior, para a gente recapitular aqui como que é feita uma requisição HTTP. Então o cliente, que pode ser um navegador ou um software, envia uma requisição para o servidor em busca de um arquivo, o servidor responde essa requisição com outro cabeçalho, devolvendo a resposta por cliente, que se for um navegador de internet vai interpretar esse código da página e vai mostrar em forma de interface gráfica. É um resumão bem grande mesmo aí, eu diria que o resumo do resumo do resumo. Mas se você ver as aulas anteriores aí novamente, você vai entender esse resumo. Então a gente pode enviar essa requisição aqui usando o Netcat, que é... Eu diria que é o... Eu diria não, é o canivete switch para requisições TCP e IP. Envia requisições para qualquer protocolo, qualquer porta, e você pode simular qualquer tipo de requisição aí usando essa ferramenta. Como essa aula aqui é voltada para o protocolo HTTP, a gente vai estar usando o Netcat para enviar uma requisição HTTP, entendeu? Então a gente vai abrir aqui o nosso Wireshark. A gente não vai usar ao longo da aula novamente, só para a gente entender que, na verdade, não precisa. A gente não vai usar aqui o Wireshark porque vamos fazer tudo aqui no próprio terminalzão aqui mesmo. Eu acredito que vocês vão estar com dificuldade para ver as letras aí, ou pode ser que seja erro meu, engano aí. Então eu vou aumentar aqui um pouco a letra aqui, as letras do terminal aqui, só pra gente ver aqui. Então a gente vai iniciar o netcat aqui, um simples NC, netcat. Vamos colocar o "-v" de verbose. Você pode ver todas as opções aqui do netcat, dando NC-H. Aí você vai tá vendo todas as opções aí do netcat. Recomendo muito que você veja isso aí, porque tem opções muito legais aí. Você vai adorar explorar isso tudo aí. Então a gente vai dar o netcat-v aqui de verbose, pra gente ver as informações aqui. V minúsculo, netcat-v minúsculo. E a gente vai definir o host aqui, onde a gente quer enviar a requisição. No nosso caso é o google.com. Nas aulas de servidores web aí, vocês viram que a porta padrão de um servidor web sem SSL, sem HTTPS, é a porta 80. Então a gente vai definir essa porta 80 aí. Voltando aqui na imagem, deixa eu só abrir ela aqui novamente. IMG aqui. A gente pode ver aqui mais ou menos como que funciona aquele protocolo aqui. Como que funciona o cabeçalho. Ele envia uma requisição do tipo GET para tal arquivo, usando a versão do protocolo HTTP 1.1. Define o host e define a origem. Eu expliquei na aula anterior como que funciona essa origem aqui, o que é essa origem do cabeçalho aqui. Então vamos lá. A gente vai enviar uma requisição do tipo GET para a raiz, indicando o protocolo versão 1.1. Quebra de linha aqui, o Enter. Ele não vai enviar a requisição ainda, ele ainda está na aba de cabeçalho, então a gente vai definir aqui o host, google.com, user agent, eu expliquei na aula anterior também, que são as informações do navegador, do sistema operacional, e a gente vai colocar aqui netcat, porque a gente está enviando via netcat. Eu poderia colocar qualquer coisa aqui, tipo Firefox, sei lá, Chrome, qualquer coisa, mas vou colocar aqui netcat. Quebra de linha novamente. Olha, e quando eu der uma quebra de linha, pode ver que ele vem aqui para baixo aqui esperando um novo argumento, uma nova mensagem no cabeçalho, mas eu não quero mais colocar uma nova mensagem, porque isso aqui é o básico que a gente precisa para enviar uma requisição HTTP. Essas três linhas aqui é o que a gente precisa, é o básico. Sem uma dessas três linhas aqui, o protocolo não vai funcionar. Perdão, a requisição não vai funcionar, então o servidor não vai conseguir interpretar essa requisição para voltar para a gente uma resposta. O server request.
Então eu dei uma quebra de linha aqui novamente, ele veio aqui para baixo, mas eu vou dar outra quebra de linha para aqui, para ele finalizar o cabeçalho. Então a gente sempre dá uma quebra de linha, coloca outro argumento, outra quebra de linha, outro argumento, quebra de linha, outro argumento, quebra de linha 2 vezes para ele enviar o cabeçalho. Então pode ver aqui que a gente... Vou dar um Ctrl C aqui para finalizar a conexão. Pode ver aqui que ele recebeu aqui a nossa requisição e voltou para a gente aqui o server request, que é esse cabeçalho aqui do servidor. Então como que funciona aqui? O client envia a requisição com o cabeçalho, o servidor responde essa requisição com outro cabeçalho, o cabeçalho do servidor, e logo abaixo ele dá uma quebra de linha para finalizar o cabeçalho. Então sempre que tem um cabeçalho, ele tem duas quebras de linha na verdade, uma quebra de linha aqui e outra quebra de linha aqui. Como a gente fez aqui, ó, uma quebra de linha aqui, outra quebra de linha aqui. Perdão, aqui. Então quando ele finaliza aqui, a requisição do servidor, que ele volta pra gente, essa requisição, ele já envia aqui o corpo da requisição. Lembra que eu falei do corpo da requisição, que no caso é o código-fonte da página que a gente requisitou? Então aqui a gente não vê nada disso aqui. Quando a gente está usando o navegador, a gente não vê nada disso aqui que está em branco. A gente vê apenas a parte gráfica desse código aqui. Nem esse código, na verdade, a gente não vê, né, pessoal? A gente vê, na verdade, só o resultado da conversão desse código aí para uma forma gráfica. Porque o navegador faz tudo isso aí pra gente. E eu disse que eu ia falar um pouco sobre esses códigos de resposta aqui. Eu vou falar agora. Toda vez que você requisita para um servidor web, ele te volta um código de resposta aqui, indicando o estado daquela página. Então se eu buscar, sei lá, uma página que existe, que eu mostrei ontem, então ele vai retornar o código 200. Uma página de redirecionamento, que foi esse caso nosso aqui, que a gente mandou a requisição para o google.com, ele redirecionou aqui, pode ver no código que ele até mostra que o documento foi movido. E tá aqui o link de encaminhamento. Então ele retorna para a gente o código 301. Se for um erro do servidor, ele vai retornar para a gente o erro 500. Se for um erro do, sei lá, do client, vai retornar para a gente um erro 400, que é uma requisição mal formada, que eu vou mostrar aqui. Vou tentar formar aqui uma requisição mal formada, para ver se vai dar certo. Vou dar um get aqui. E vou enviar a requisição dessa forma. Vamos ver se deu uma requisição mal formada aqui. Não, não deu. Olha aqui. Ele retornou pra gente um código 200, ok. Ele falou, pô, ok, essa página raiz aqui existe. E retornou pra gente aqui o cabeçalho do servidor. Deu duas quebras de linha, uma aqui e outra aqui. E retornou pra gente o corpo da requisição. Requisição GET, que no caso foi todo o código fonte da página aqui que o navegador vai interpretar pra gente. Vamos ver aqui se eu consigo enviar uma requisição que retorna pra gente o código de erro do cliente, o código 400. Ele retornou pra gente que o 404 not found, que é quando o arquivo não existe no servidor. Eu vou estar deixando aqui na descrição dessa aula aqui vários tipos de código aqui de requisição, código de retorno, perdão, que você pode estar olhando aí, que é muito importante que vocês decorem a maioria desses códigos aí, porque a gente vai trabalhar bastante em cima desses códigos, não de todos, de alguns. Então a gente pode ver aqui que código acima de 100 é informação, então que tem que continue, tá vendo? Código acima de 200 é código de sucesso, pode ver aqui 200 ok, 201, que são os principais que a gente trabalha. Código acima de 300 é código de redirecionamento. Então a gente mostrou aqui, no nosso exemplo, apareceu o código 301, que a página foi movida. 302, que a página foi encontrada e tal. E vários outros códigos aí. Vamos ver mais aqui. Aqui, ó, código acima de 400 é código no client, erro no client. Erro no formato do corpo da requisição. Então geralmente vai dar o código 400, que é quando o cabeçalho da requisição está mal formado. Ou o código 401, que é quando pede login e você não tem acesso a esse login e é impossível acessar essa página sem esse login. Ou pode dar o 403, que é quando você não tem permissão para acessar aquele tal arquivo, tal diretório. 404, que é quando aquele arquivo, diretório não existe, e por aí vai. E descendo mais aqui,
Por fim, a gente tem os códigos acima de 500, resposta acima do código 500, que é quando já é erro do servidor. Como eu disse, erro 500, que é quando o servidor não está acessível, 502, 503, quando o serviço não está disponível, e por aí vai, pessoal. Então é bom você decorar a maioria desses códigos aqui, não precisa decorar todos, é bom decorar apenas aqui, de 500 para cima é erro do servidor, de 400 é erro de client, de 200 é sucesso, de 300 é redirecionamento. Então é bom você decorar já isso aí para ter essa base aí, entendeu? Essa base de código aí. Caso você veja que 404, eu sei o que que é. Deu 302, ok, eu sei o que que é 302, é redirecionamento. Deu 200, ok, a página está funcionando normalmente. E aqui, e o tipo de pedido aqui? Aqui a gente pode ver vários tipos de pedido HTTP. Tem o GET, tem o READ, tem o POST, que é para formulário que a gente vai ver na próxima aula. E os principais usados, pode ver que esses primeiros aqui, ó, que é o GET, o READ e o POST. Aqui, desculpa, meu inglês é horrível. Tenho que melhorar bastante esse inglês meu aí. E esses três primeiros tipos de pedido aqui são os principais mais usados aqui. Esse GET aqui é quando a gente acessa um website através de URL aqui. O de cabeçalho aqui, justamente o nome diz aqui, cabeçalho aqui. É quando a gente quer somente o cabeçalho da requisição, a gente não quer o corpo da requisição. Então a gente pode dar aqui um exemplo aqui, ó. O host a gente define como google.com. Cacete. Então pode ver que a gente obteve só o cabeçalho da requisição aqui, ó. A gente não obteve o corpo da requisição, como nas requisições enviadas anteriormente. Então, espero que tenham entendido aí como que funciona na prática o protocolo HTTP. Estudem bastante esse tópico aqui, esse módulo. E essas aulas anteriores aqui, também as próximas, porque é uma coisa que a gente vai usar ao longo do curso, que é baseado em aplicações web. Muito obrigado.